finalizar com a palavra e aí não deixar com que ela possa crescer. Mas aí aparece no outro tipo de terreno, aparece um sucesso total, aonde diz o seguinte aí no capítulo 4, do 13 ao 20, diz que no verso 20, os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Ou seja, é um sucesso total esse tipo de terreno. Nota-se aí, gente, que nós temos 4 tipos de terreno, amém, igreja? Ele fala, um que cai à beira do caminho, outro no meio de pedregais, e outro no meio dos espinhos, e outro é uma terra boa, amém, irmãos? E onde mora o sucesso é na terra boa propriamente dito. Então, se nós temos um conjunto de parábolas, uma dá luz à outra. Isso era uma técnica grega de se escrever, onde você escrevia uma coisa e a outra que vinha a seguir dava luz a essa que você escreveu anteriormente, e a anteriormente criava luz sobre a próxima. Ou seja, uma espécie de moldura, onde uma interpreta-se sobre a outra, onde uma traz luz sobre a outra. Então, é muito importante que nós venhamos nos ater e prestar atenção sobre tais parábolas, que elas estão em conjunto, em virtude de ter uma abertura sobre as 5 parábolas e um fechamento enquadrando as 5 no mesmo contexto. Já dá para entender que uma visão de enquadramento e de contexto, elas estão inseridas no mesmo contexto, que é reino de Deus, e uma próxima da outra, relacionando-se também a crescimento, uma vez tendo sido lançado uma semente. Amém, igreja? Então existe um enquadramento e um contexto no qual elas estão inseridas. Porém, hoje eu quero me ater nessa do capítulo 4, versículo 26 ao 29, que é a da semente que cresce por si só. Nós acabamos de ler 4 terrenos na parábola do semeador. Então, a parábola do semeador, nós temos 4 terrenos, e eu quero me ater nessa da semente que cresce por si só. Depois, as 2 pequenas parábolas, seria mais exato falar das sentenças parabólicas, que são as outras 2. Nós nos referimos a 3, certo? Agora as 2, que é a da lâmpada e a da medida, essas estão também em Marcos. Depois vem a parábola do grão de mostarda, que está no 4, 30 a 32. Podemos pressentir desde a abordagem que as parábolas do semeador, da semente que germina por si só e do grão de mostarda, que recorre ao mesmo simbolismo, deve se iluminar e se revelar complementares uma à outra, foi o que eu acabei de falar. Por outro lado, o capítulo das parábolas, segundo a disposição de Marcos, vem depois do capítulo 3. Olha só, o capítulo 4 vem depois do capítulo 3, que menciona oposição resistentes e incompreensões a respeito de Jesus. Se você pegar o capítulo 3, o 1, 2 e 3, você vai ver confrontos de fariseus, saduceus, escribas e até de herodianos confrontando Jesus e até arrumando jeito para matar Jesus e eliminar ele definitivamente, porque Jesus vinha curando no sábado. Jesus curou um cego, Jesus cura o leproso, e aí os fariseus começaram logo a questionar, porque ele estava curando no sábado. E ele, quando entra aqui no capítulo 3, se você depois ler com calma, você vai ver que ele entra, ele diz assim: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Aí os caras ficaram olhando para ele assim. Aí ele acrescenta: vem cá, se uma vaca de vocês caírem dentro de um buraco, você vai deixar ela lá morrer ou você vai tirar? E aí todo mundo ficou quieto, porque se tirar, vão trabalhar no sábado. Se eu falar que vou deixar morrer, eu estou caindo em contradição com a realidade. E aí ficaram sem falar nada. Aí Jesus disse para o cara que tinha a mão mirrada: levanta a tua mão então. E a mão do cara foi curada. E aí isso foi um confronto com o pensamento dos caras. Outra coisa foi que Jesus, no final do capítulo 1 de Marcos, bem no finalzinho do capítulo 1, fala sobre que foi trazido um paralítico, não, no capítulo 2, o leproso, que é no final do capítulo 1. Eles trazem um paralítico no capítulo 2, e Jesus está numa casa em Cafarnaum.
e desce o paralítico pelo buraco. E aí Jesus olha para o paralítico e diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí os caras começam a razoar dentro do seu coração e dizer o seguinte: quem é esse que profere blasfêmias? Porque só existe um que pode perdoar pecado, que é Deus. Eles estavam dizendo assim: esse Jesus aí, ele está maluco. Quem é esse que profere blasfêmias? Mas aí você vê um confronto com os sacerdotes, escribas, e com a religião propriamente dita, que limitava Jesus em um espaço temporal, em um lugar específico para se perdoar pecado, porque entendia-se naquele tempo a teologia do templo, que perdão de pecado era somente lá no templo, com o sacerdote levando um animal. E aí quando Jesus diz que perdoa pecado lá numa casa em Cafarnaum, longe do templo a dessa, os caras endoidaram, pô. Perdão de pecado é só no templo, aqui não dá. Só que aí Jesus está mostrando que a religião é de um jeito e a graça é de outro. Jesus está mostrando que os caras pensavam, porque muita gente pensa que só encontra com Jesus também aqui nesse espaço. Até hoje não é diferente. Aí você limita o poderio do Senhor Jesus Cristo. Você encontra Jesus em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer tempo, em qualquer dimensão, porque a graça alcança o ser humano em qualquer lugar. Ninguém consegue limitar a graça do Senhor, ninguém consegue dizer só vai até aqui. Jesus estava mostrando algo que não somente seria dentro do templo, mas para além do templo, onde quer que estivesse um ser humano necessitado da graça, a graça chegaria até esse ser humano, e isso é diretamente o reino de Deus. Ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo, e o reino de Deus alcança qualquer um, em qualquer lugar. Era isso que Jesus Cristo estava querendo mostrar. Porém, os caras não entenderam o reino de Deus e retrucavam. E entre outras passagens, onde há problemática, onde eles tentaram passar Jesus, tentaram matar Jesus, você vê no capítulo 3, verso 6, Marcos narra uma intervenção da família, resolvida a detê-lo. A família de Jesus resolvida a deter Jesus definitivamente, talvez por medo, ou talvez por não compreender, porque disseram assim: olha, ele está louco. Eles disseram que Jesus estava louco. Por quê? Pense comigo, queridos. Se dentre o povo judeu os poderosos eram os sacerdotes e o sumo sacerdote, e está acontecendo um confronto entre Jesus e essa classe propriamente dita, o que você, como mãe, irmão de Jesus, você pensaria? E os caras matavam sem pena: vão matar Jesus, vão tirar Jesus de ideia. E olha que logo tentaram matar Jesus mesmo. Nós acabamos de ler aqui. Então a família: eu vou tirar Jesus dali, eu vou dizer que ele está fora de si, eu vou arrumar alguma coisa, mas a gente tem que deter ele, porque ele não pode ficar fazendo essas coisas. Ou seja, nem a família de Jesus tinha entendido o reino de Deus. Amados, quando as Escrituras ela nos deixa algo, é para a gente refletir. Se alguém que está próximo não entendeu, isso pode acontecer também com qualquer um. Ou seja, pessoas dentro da igreja podem não entender o reino de Deus. Pessoas dentro da sua família, talvez você tenha entendido o reino de Deus, e pessoas dentro da sua família não entendam. Ou seja, pessoas que estão próximas a Jesus não conseguem compreender o reino de Deus, e faz como os escribas e fariseus e os herodianos, diz que é só ali, e se não for assim, e assado, ele é sacerdote, se ele não é sacerdote, ele não pode. Ou seja, ele quer chancela, a religião quer chancela, ela não entende o reino de Deus. Ela quer cartorializar a graça, quer dizer, ó, quem tem carimbo pode, quem não tem não pode. Jesus faz parte da linhagem do sacerdote? Não, então esse cara não pode curar. Mas aí ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta e anda. Calou a boca de todo mundo, para mostrar que a graça não pode ser cartorializada, para mostrar que não existe chancelas e nem limitar tempo e espaço, porque a religião quer limitar o tempo. Olha só se cura na quinta-feira, no sábado portas abertas, no domingo é uma reflexão da alma. Para com isso, meu irmão. Jesus faz o que ele quer na hora que ele quiser, não tem esse negócio de limitar. A religião aqui, onde Jesus mostra, é um confronto onde parece um hamster
querendo delimitar o tempo e espaço e ser secretário da divindade, ou seja, não tem compreensão de nada e quer ser secretário da divindade na terra. Olha só que paranoia que a religião se apresenta, e Jesus mesmo mostra que a religião está por fora, o que está por dentro é acreditar no reino e na mensagem de Jesus e seguir aquilo que as Escrituras nos apresentam, salvo se a religião apresentar Jesus, porque se ela não te apresentar Jesus, meu irmão, para nada ela serve, mas se ela te apresentar Jesus, aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Então nós temos aqui diretamente esse enquadramento, as multidões, a pregação do reino de Deus encontra, pois, reações misturadas, favoráveis e desfavoráveis, a avidez e o acolhimento em uns, oposição e rejeição a outros. Isso é uma coisa muito comum, muito simples, ou seja, uns recebem e outros não recebem, meu irmão. Esse contexto não é diferente para a compreensão da parábola do semeador, que menciona precisamente reações diversificadas dos ouvintes da parábola, ou seja, a terra onde a ave vai lá e come o fruto, a outra no meio de pedregais, a outra no meio de espinho e uma terra boa. Isso aí mostra a diversificação de quem vai receber e de quem não vai receber. Uns acolhem e outros repudiam. Isso aí é uma coisa bem clara. Em que medida pode ele iluminar também o sentido e alcance da nossa parábola, no qual é a parábola que nós estamos a discutir? Então, acho que para enquadramento e visão em conjunto, nós já conseguimos visualizar, né, irmãos? Ela está enquadrada juntamente com a parábola do semeador, a parábola da semente que cresce por si só, a da lâmpada, a do tesouro escondido. Porém, a do grão de mostarda, a do semeador e a nossa parábola, elas estão muito próximas uma da outra, porque se relaciona a semente, a crescimento de semente, a colheita de frutos. Amém, igreja? Agora aqui no B, estrutura da semeadura à colheita, ou seja, desde o momento em que se planta até o momento em que se colhe. Vamos ver essa estrutura porque em relação à parte literária do contexto nós visualizamos. Agora vamos ver o momento em que se lança a semente até o momento da colheita. A parábola descreve, uma depois da outra, as etapas que o crescimento do trigo, desde o momento em que lança a semente, no versículo 26, até o verso 29, onde colhe. No verso 26, o reino de Deus é semelhante ao homem que lançou a semente na terra. No verso 29, o fruto está maduro e ele toma a foice e lança a foice no fruto. Mas é claro que ela não visa descrever por si mesmo um processo natural da espécie e uma lição de botânica. De um lado, como indica a fórmula introdutiva, fala-se do crescimento do trigo, mas para fazer compreender outra coisa, ou seja, usa algo que era comum naquele tempo. Talvez hoje, se fosse falar aos jovens, falaria sobre um videogame, um jogo, e aí a criança ia entender. E hoje, se fôssemos usar um exemplo, a nós adultos poderíamos utilizar uma problemática lá com Gaddafi na Líbia, porque disso nós entendemos, ainda que seja uma mínima coisa. Enfim, todos plantaram naquela época, então lançaram mão da questão do trigo por conta de compreensão. E diz, o reino de Deus é como? De outro lado, a parábola não se interessa somente pelas diversas etapas do crescimento, mas ainda pelo que nela corresponde ao aspecto do investimento humano. Existem investimentos humanos aqui. Amém, igreja? E se bem que podemos nos perguntar qual das duas atenções é prioritária, tanto mais que a introdução compara o reino de Deus não a semente, mas o agricultor. O reino de Deus é como o homem, não é isso? Que lança a semente na terra, não é isso que está escrito aí? Então existe investimento humano. Agora existe uns, de uma maneira luciferiana, querendo endiabrar a palavra de Deus, diz que isso daqui está relacionado